Olá, seja bem-vindo. Está começando mais um Sala de Convidados Entrevista. Há um momento para tudo e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de guardar e tempo de jogar fora. É com esse trecho bíblico que nós começamos o programa de hoje para falar de uma história tão antiga quanto a própria humanidade, a história do descarte do lixo. Para conversar com a gente sobre como o Brasil tratou desses resíduos ao longo dos tempos, nós convidamos Emílio Engener, professor universitário e coordenador do projeto Lixo e Educação da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela sua presença no nosso programa, professor. Eu que agradeço. Falei corretamente seu sobrenome? Sim. Então, eu queria começar, primeiramente, falando sobre a autoria de um livro que você tem, que traz, é um livro pouco comum, né? Que traz a história dos resíduos e como eles são tratados. A gente estava conversando, você me disse que são poucos livros que tratam sobre isso. Como é que ele está sendo tratado na sua obra? O primeiro é que é muito difícil falar sobre limpeza urbana, né, no mundo. Então, esse livro ele trata mais da limpeza urbana através dos tempos no Ocidente, a partir da Grécia, né? Um pouco do Egito, e aí vem seguindo até os dias atuais. É muito pouca coisa foi escrita sobre isso, principalmente no Brasil, mas eu acho que é um assunto relevante, né? Principalmente hoje que a questão do lixo está tão em moda. E quando é que começa a se falar nessa questão da limpeza pública, de fato, na história? Eu acho que no momento em que você tem registros, né, históricos, essa preocupação aparece, porque, veja, no momento que você constitui cidades, o que entra tem que sair de alguma forma. Entra águas, alimentos, e as fezes, urina, outros resíduos precisam sair da cidade. Então, esse é um drama que o homem tem há milênios, né? Essa preocupação, essa relação lixo e saúde surge em que momento da história? Eu acho que isso é muito tardio, só mesmo depois de Pasteur, né? Quando você abandona as concepções clássicas de doença, né? Ou por questões mágicas ou mesmo a teoria dos miasmas, né? Então, só depois que entra a ideia de micro-organismos é que surge essa questão clássica da relação saneamento e saúde, né? De que é preciso tratar esse lixo. E você também faz um trabalho que é o projeto Lixo e Educação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Como é que funciona esse trabalho? Primeiro, eu trabalho com o professor João Alberto e a ideia é criar, né, um site, nós temos lá um site e um livro, para que informações precisas, né, mais breves, sejam passadas principalmente para formadores de opinião. Por ser a questão dos resíduos sólidos, uma questão muito cercada de mitos, tabus, interdições, então se fala muita bobagem na área, né? Então, esse livro aqui, no caso, é para esse projeto, uma colaboração para o projeto de divulgação. Ou seja, aí a nossa ideia é que um professor, né, primário, secundário, ele vai ter muito pouca chance de educar se ele não entender do que ele está falando. E como a área de resíduos é muito complexa, envolve aspectos culturais, né, operacionais, a ideia é dar essas informações precisas, né, mais breves e de alguma forma organizadas para que o professor ou mesmo o pessoal da imprensa possa ter uma orientação mais segura. Antes da gente começar a falar mesmo de história do Brasil, é possível pontuar as fases históricas em que o lixo é percebido, então, como uma questão importante a ser tratada pelo Estado e por conta de saúde também? E essa produção do lixo, ela tem uma evolução, ela vai sendo diferenciada? Primeiro a gente tem que entender que a palavra lixo, em termos de resíduos sólidos, ela só aparece no século XIX. Até então, você não distinguia resíduos líquidos, pastosos, até dos resíduos sólidos. Então, é a partir do esgotamento sanitário, quando você começa a canalização, o esgoto, é que os resíduos sólidos aparecem. E principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, com a avalanche de embalagens, né? Então, se você perceber bem, houve época que não se jogava comida fora, né? O que restava, normalmente você tinha animais domésticos que comiam e davam conta, isso até recentemente. Por outro lado, madeira era muito requisitada, se queimava tudo em fogões e tal.
Papel nem se fala, as roupas eram usadas à exaustão, os metais, né, desde as grandes guerras, os gregos contra os persas, eram recolhidos, né, para fazer novas armas ou até estátuas, como a de Atenas, né? Então, esse aproveitamento era muito forte, né? As cidades eram derrubadas e depois recriadas com a mesma madeira. Então, essa concepção que nós temos hoje, esse problema que nós temos com os resíduos, né, é historicamente recente. Então, quer dizer, essa ideia de reciclagem do lixo, ela é muito natural para o ser humano, né? Deveria ser, só que com a evolução dessa produção do lixo industrializado, ela fica mais complicada. Exatamente. Veja, reciclar é uma atividade milenar também. Então, eu disse que tem até aspectos simbólicos de você se apossar das armas do inimigo e construir um monumento. Isso foi feito aqui no Brasil, inclusive, não é, com o que foi recolhido de armamento na Guerra do Paraguai. Então, essa visão simbólica da reciclagem é muito comum. As pilastras do trono do Papa foram tiradas do quê? De uma construção romana, não é, pagã. Então, essa coisa é muito antiga, né? Agora, quando a gente pensa na história, no passado e olha para a nossa sociedade hoje, a impressão que fica é que a gente polui demais e que no passado nós éramos naturalmente, respeitávamos mais o meio ambiente. Mas a poluição, por exemplo, dos rios, dos mares, começa ali com a utilização desses espaços por escravos e por seus senhores, assim, de eliminar restos nesses ambientes. É isso mesmo? É uma ideia romântica que a gente tem? Eu acho que a dificuldade de tratar os resíduos, né, o lixo, as imundícies, é historicamente presente em quase todos os grupos. O que difere é, primeiro, a quantidade, né, o tamanho das cidades e também o tipo de material que eu estou jogando na natureza. Naquela época você não tinha muitos cuidados, mas o impacto ambiental era muito menor, né? Por quê? Porque as pessoas produziam menos resíduos, né? E, por exemplo, uma cidade como Roma, que segundo alguns chegou a ter 101 milhão de pessoas, eles construíram, tá? Assim como tinham aquelas construções, aquedutos, né, para recolhimentar, para ir buscar água, eles também construíram uma obra fantástica que está lá até hoje, que é como se chama aquele canal, a cloaca, né, a cloaca máxima, que para levar aquilo para cursos de rios, e no rio ia embora, né? Então, agora, trazendo a história aqui para o Brasil, em que momento a gente começa a perceber que o Estado toma posse dessa política? E no início do século passado a gente já tem uma reforma urbana, principalmente no Rio de Janeiro. Mas, enfim, em que momento se começa a estar com o Estado, esse dever de levar adiante, educar a população, enfim, fazer trabalhos no sentido de eliminar o lixo dos meios urbanos? Olha, para responder isso é muito difícil, porque o Brasil é um continente. Então, falar do Brasil até hoje é complicado. Você fala, o Brasil tem uma situação muito ruim. E isso até remete à questão que você colocou de que existem poucos estudos sobre isso, né? Então, se eu comparar o Sul com o Norte, diferenças radicais. Então, no Brasil, você tem uma mudança grande, principalmente no Rio de Janeiro, quando em 1864, por aí, a companhia City começa a colocar esgoto, a canalização para esgoto. Então, dali 10, 15 anos, há uma contratação da firma de Aleixo Gari, né? Daí o nome hoje ainda nós chamamos os limpadores, o pessoal que trabalha na Conlubre de Gari. Então, nesse momento, realmente há uma preocupação forte, no sentido que o Estado assuma a limpeza urbana, né? E esses aterros sanitários, eles surgem em que momento? Olha, os aterros sanitários, por exemplo, aqui no Brasil, eles começam, alguns poucos, na década de 70, né? No mundo também, até 1950, ainda se preconizava jogar lixo em cursos d'água e mesmo no mar. Então, essa visão moderna é recente, não é tão
tão antiga como às vezes a gente imagina. Você tem que entender que muitas vezes, por exemplo, na Europa, as cidades eram muito limpas. Monteiro Lobato mesmo enaltecia a limpeza das aldeias suíças, alemãs, na Holanda, e esculhambava a nossa sujeira. Né? Mas aí era a limpeza das cidades. O destino, né, final desse material só foi trabalhado de maneira organizada a partir da década de 70. A Alemanha até 1970 tinha cerca de 50 mil lixões. Agora, a progressão da população das cidades também deve ter algum envolvimento nesse tratamento que começa a ser dado. Sim, à medida que você aumenta a quantidade de material a ser descartado, é óbvio, você tem que tornar mais complexo o sistema de limpeza, né? Mas eu acho que a dificuldade não é o número de pessoas, ou se dá mais por questões históricas, né? Culturais, políticas e uma sensibilidade de preservar o entorno. Né? Ficou muito claro que nós não podíamos ficar mais com aquela ideia de produzir lixo em uma quantidade enorme e de repente colocar em um canto escuro da cidade. As próprias cidades estavam crescendo, então isso começou a se tornar muito problemático. E até essa reutilização do lixo, ela tem um ponto na história. Você disse que antigamente era muito natural, isso está no ser humano. Sim. Reutilizar o material. Agora, isso como uma questão a ser trabalhada e pensada, e não mais só como um instinto do ser humano na reutilização, aparece em que momento? Nós temos que distinguir reutilização de reciclagem. Né? Uhum. Na reciclagem é uma transformação. Né? Eu pego metal, derreto e formo, crio outra coisa. Mas na reutilização eu pego uma camisa do meu avô e passo a usar. 1 litro de leite ia e voltava. Então as duas coisas estavam muito presentes na cultura. Né? E no Brasil, às vezes a gente fala, nós precisamos reutilizar mais. O que nós precisamos é voltar, se isso é possível, a um padrão anterior. Eu dou sempre o exemplo, veja, das festas caipiras, né? Eu cresci no interior de São Paulo. Quando a gente queria identificar o caipira, você sempre põe uns remendos na roupa. Não é? Isso identificava o quê? Que as pessoas usavam as suas roupas, né? De uma forma longa e muitas vezes passando de pai para filho, essa geração. Né? As mulheres reformavam muito as roupas, a arte de cirzir, não é? De você consertar pequenos buracos. Lógico que isso desapareceu. Né? Professor, no próximo bloco eu quero conversar sobre o processo de pesquisa do seu livro, até porque você utiliza muitas citações, enfim, de onde você trouxe essas citações e como é que você as pesquisou. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas volta já. Não saia daí.